Wilson Lima toma posse e diz que escreve uma nova história no Amazonas. Governador empossa agora de manhã novos secretários e apresenta relatório da equipe de transição. Bolsonaro assume reafirmando o compromisso de construir uma sociedade sem divisão e que brasileiro pode sonhar com vida melhor. Primeira dama quebra protocolo e faz discurso em libras. Em seu primeiro ato, Bolsonaro assina decreto que fixa salário mínimo em R$ 998. Bolsonaro antecipa para amanhã primeira reunião ministerial do novo governo. Raul Castro pede que Cuba se prepare para os piores cenários contra os Estados Unidos. Cinquentona Copa São Paulo de Futebol Júnior começa nesta quarta-feira. Início de ano violento em Manaus. Briga entre vizinhos termina com um morto e 2 feridos no São Raimundo. Na Terra Nova, rapaz é executado na frente da namorada. Homem é morto a tiros na Cidade de Deus. No Coroado, o pai é assassinado com um tiro no olho ao tentar defender o filho. Na Compensa, homens encapuzados atiram contra 6 pessoas que conversavam na rua. 2 morreram e 4 saíram feridas. Carro dirigido por mulher atropela e mata criança de 6 anos no Lago Azul. É o Jornal da Manhã que começa agora. 5h48. Previsão do tempo. A madrugada começou com chuva e trovoada e o mau tempo persiste. O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais já falava de variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas acompanhadas de trovoadas. O Climatempo diz que o dia pode ser de muita chuva, com 75% de probabilidade para 36 milímetros de precipitação pluviométrica, com temperatura máxima de 32 graus. 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 94% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. É quarta-feira, 2 de janeiro. Segundo dia do ano. Dia de São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno. Na mitologia era dia de Inanna, a deusa suméria, mãe do vinho e dos grãos. O aeroporto Eduardo Gomes está aberto para pousos e decolagens. O militar de Ponta Pelada também opera sem restrições. O que conta a história? 1865, Guerra do Uruguai. O cerco de Paissandu termina quando brasileiros e colorados capturam Paissandu no Uruguai. 1884, fundada a Federação Espírita Brasileira na cidade do Rio de Janeiro. 1942, Segunda Guerra Mundial. Manila, capital das Filipinas, é capturada pelas forças japonesas. 1945, Segunda Guerra Mundial. Nuremberg, Alemanha, é severamente bombardeada pelas forças aliadas. 1959, Luna 1, a primeira sonda espacial a chegar perto da Lua com sucesso, é lançada pela União Soviética. Agora 5h50 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã mais uma vez. Bom dia, Edson Mello. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, ouvintes. Vamos às notícias. Passadas as festas de final de ano, é hora de voltar à realidade, ou seja, ao trabalho, Edson Mello. Sim, certo. No primeiro dia útil do ano, supermercados, bancos, repartições públicas, comércio em geral e os shoppings se abrem em seus horários de costume. Primeiras informações das ruas da cidade, Alberto Pellegrini, bom dia e um bom ano de trabalho para você. Bom dia Paulo Guerra, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã, bom dia Itamar Jordina, bom dia Edson Mello, um bom trabalho a todos nós durante esse ano de 2019. Pois é, Paulo Guerra, já estamos aí nas ruas da cidade desde o começo da madrugada, observando aí o trânsito, e já encontramos, viu, Paulo, logo na nossa saída, pista molhada, choveu para cá, para a área da zona norte, da zona leste, choveu bastante, pista molhada nesse momento. É o que dissemos ainda há pouco aqui na abertura do jornal, as previsões da meteorologia. Pellegrini, e o trânsito na cidade, como é que está nesse instante? Nesse momento tranquilo, Paulo, até o presente momento muito tranquilo. A via de maior trafegabilidade nesse momento é a Avenida Grande Circular, as demais vias com trânsito muito tranquilo e semáforos funcionando até o presente momento. Muitos carros nas pistas ontem, principalmente nas estradas, no retorno para Manaus, pessoas que vinham de Itacoatiara, lá de Presidente Figueiredo, também da terra da laranja, que... Tem laranja lá, Pellegrini? Rapaz, Paulo, dizem que tem, né? Eu ainda não vi, mas parece que tem. Rio Preto da Eva tem sim, tem laranja sim. Laranja tem sim, mas o Rio Preto tem. Não tem na terra, naquelas outras paradas que a gente vê por aí, né, Paulo?
na terra do cupuaçu. Tu vê cupuaçu por lá? Se você encontrar um cupuaçu, você me fala, Peregrini, com urgência. Mas, Peregrini, e as estradas, muita movimentação ontem no retorno para Manaus. Na ponte Rio Negro, como é que foi? Foi bastante movimentado, sim, Paulo, né? Nós fizemos o trajeto ontem, né? E por volta de 16 horas aumentou muito o fluxo. Até aproximadamente assim, Paulo, tipo 2 horas da tarde, a movimentação não era tão grande, mas após as 16 horas aumentou muito o fluxo. Houve um acidente já naquela área da pista que já foi recapeada, aliás, que já foi duplicada. Houve um acidente, uma colisão frontal, pessoas feridas sim, mas graças a Deus sem óbito no local. Uma batida muito forte entre dois veículos que bateram de frente naquela pista, Paulo, já reformada, onde os motoristas, alguns deles, imprimem uma altíssima velocidade. Peregrini, assisti um fato inusitado no final de ano. No entorno do Amazonas Shopping, ruas engarrafadas ali, Darcy Vargas, de João Batista, um engarrafamento terrível ali e ninguém se entendia no trânsito. Eu consegui chegar depois de 40 minutos dentro do estacionamento do Amazonas Shopping, deparei com agentes de trânsito multando os carros que estavam ali estacionados nos locais para idosos. Esse trabalho tem que ser feito? Tem sim, é claro que tem que ser feito. E as pessoas ocupando vagas que não poderiam ocupar para deficientes físicos e idosos. Mas naquela hora, Peregrini, o trânsito engarrafado, 2 agentes colocados dentro do estacionamento do shopping para multar, aí não dá para entender. Pois é, Paulo, uma determinação agora do Manaus Trans, da Prefeitura Municipal de Manaus, a fim de coibir, né, os desrespeitos que têm acontecido nas vagas dos idosos, né? Houve um convênio aí, um acerto entre os lojistas dos shoppings para que chegue aquele garoto lá de 18 anos, bombadão, e ocupa a vaga do idoso, ocupa a vaga da grávida, e ficava tudo por isso mesmo. Agora está havendo essa fiscalização aí do Manaus Trans a fim de multar esses motoristas que desrespeitam as vagas dos idosos e também das grávidas e dos deficientes. Vamos pontuar, vamos colocar bem a situação. Eu não estou dizendo aqui que eu não sou contra a fiscalização, não, tem que existir. Só que naquele momento não cabia, Peregrini, que o trânsito estava bastante engarrafado, final de ano, dentro do estacionamento do shopping. Os homens deveriam estar do lado de fora e não ali dentro. Deixa esse trabalho para depois. E tenho dito. Pois é, né, Paulo? A situação foi essa daí. Tá bom, Peregrini, você não quer adentrar nessa seara, mas eu adentro. Pois é, Paulo, eu não quero, porque eu entendo assim, Paulo, que para se cumprir a lei não tem horário. Qualquer hora é hora de se cumprir a lei. Peregrini, não vamos polemicar esse fato. Eu estou falando aqui que naquela hora o trânsito estava bastante engarrafado, eles poderiam realizar esse trabalho depois. Teriam que orientar na rua o trânsito que estava bastante engarrafado. As pessoas tinham dificuldade em transitar naquela área. Mas vamos mudar de assunto, Alberto Peregrini, e dizendo que, lamentando também que as pessoas estejam quebrando os gradis que dão proteção à população, que ao invés de usar as passarelas, quebram os gradis, como acontece em frente ao Amazonas Shopping, para atravessar a rua tranquilamente no meio dos carros. Quando são atropeladas, dizem que o motorista vinha em alta velocidade. Quebram os gradis realmente, Paulo, para arriscar a própria vida. Isso vem acontecendo. Foram colocados esses gradis alguns anos atrás, ali na de João Batista e na Darcy Vargas, já que havia sinalização para não atravessar, para usar a passarela, mas ainda assim, muita gente atravessava de João Batista e a Darcy Vargas e acabavam sendo atropeladas. Foram colocados esses gradis, arrombaram, quebraram esses gradis e as pessoas passam ali arriscando a própria vida para poder atravessar a rua sem usar a passarela. Em alguns cruzamentos que não tem passarela, o pessoal reclama que tem que ter uma passarela, não sei o quê, mas quando tem, acabam não usando e arriscam a própria vida, podendo causar um acidente grave também, por estarem passando pelo meio do gradil que foram colocados ali nessas duas vias. Outra história, Peregrini, também que as pessoas alegam é que tem medo de ser assaltadas quando atravessam sobre as passarelas, principalmente ali aquela colocada em frente ao Amazonas Shopping. Já falamos aqui em várias oportunidades, os bandidos ficam ali à espreita para assaltar as pessoas e muita gente quer arriscar a vida de uma outra forma. Não quer ser vítima de um bandido em cima de uma passarela. Também tem esse outro lado.
Tem, é verdade. Tem esse outro lado, Paulo Guerra, muito bem colocado, né? E que os donos, os proprietários aí, os shoppings, na verdade, poderiam colocar, não, Paulo, ou um guarda ali na frente, ou então a própria polícia poderia fazer um trabalho maior de ronda nessas passarelas, que já foram registrados, sim, vários assaltos, inclusive os assaltantes ameaçando e jogar as pessoas de cima da passarela. Isso já aconteceu, sim. Lembro que na Avenida Grande Circular, alguns anos atrás, nós noticiamos aqui no Jornal da Manhã de um homem que foi assaltado e posteriormente jogado de cima da passarela ali na Avenida Grande Circular. Um rapaz ia ser morto e de repente o pai ficou na frente do filho. O que aconteceu, Pellegrini? Foi no bairro do Coroado, Paulo Guerra. O pai, para defender o filho que seria assassinado, ficou na frente do atirador, ficou na frente do pistoleiro e acabou morrendo com um tiro no olho. Ele morreu para salvar o filho. Muita violência nas últimas horas na cidade. Um rapaz foi executado na frente da namorada. Qual é a motivação desse crime, Pellegrini, lá na Terra Nova? A polícia investiga, Paulo Guerra, mas já trabalha com a principal hipótese, um acerto de contas. O homem foi assassinado na frente da namorada com vários tiros. O assassino fugiu a pé e até o presente momento não foi identificado. Alberto Pellegrini e a vizinhança continua brigando, né? Aquelas brigas de vizinho vão para as vias de fato e termina sempre em morte. Tem acontecido muito isso na cidade e agora não foi diferente lá em São Raimundo. No bairro do São Raimundo, uma bebedeira para comemorar a chegada do Ano Novo. Daí, Paulo, houve um desentendimento com o dono da casa. Um grupo chegou na casa, havia sido convidado e houve aquela confraternização. De repente, houve uma calorosa discussão. Dessa discussão quase acaba em via de fato. Daí o grupo foi embora, né? O dono da casa ficou lá tranquilo e o grupo foi embora. O dono da casa, não satisfeito, foi numa outra casa onde estava o grupo e foi lá tomar satisfação. Daí morreu a facadas na frente da casa onde também tinha uma festa. Outra situação dessa parecida, Paulo, foi no bairro Campos Sales, onde várias pessoas de duas famílias ficaram feridas. Houve briga de terçado e as pessoas foram levadas aos pronto-socorros aí com muitas escoriações, muitos cortes pelo corpo. Pellegrini e homens encapuzados chegaram para matar 6 pessoas que estavam sentadas em um banco lá no bairro da Compensa. E eles chegaram para matar todo mundo e só conseguiram matar 2, Pellegrini. Só conseguiram matar 2. Entretanto, Paulo, feriram as outras 4 pessoas. 4 pessoas ficaram feridas, 2 morreram na hora dessa tentativa de chacina no bairro da Compensa, né? A Compensa que no ano passado sofreu aí, nós noticiamos aqui, Paulo, 2 chacinas, né? Uma delas no campo de futebol, onde várias pessoas morreram, outras tantas ficaram feridas. Ontem também a situação não foi diferente, 2 pessoas morreram na hora e outras 4 ficaram feridas. Lago Azul, mulher dirigindo carro em alta velocidade, o que ela fez, Pellegrini? Infelizmente, Paulo Guerra, alta velocidade e imprudência fez com que essa mulher atropelasse e matasse uma criança de apenas 6 anos de idade. Essa criança, Paulo, foi esmagada e acabou morrendo na hora. As informações dão conta que essa criança brincava com outra e soltando bombinha, né? Jogando aquelas bombinhas no chão, quando de repente esse carro em alta velocidade atropelou e matou esse garotinho de apenas 6 anos de idade. Alberto Pellegrini volta daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu em detalhes. Bom trabalho para ti. Muito bem, Paulo Guerra e ouvinte da Difusora, daqui a pouco a gente volta com essas e outras informações. Um grupo de famílias desalojadas após o incêndio no bairro de Educandos realizaram uma manifestação no Largo São Sebastião, onde aconteceu a posse do novo governador do estado. Eles reivindicavam o pagamento dos benefícios prometidos pelo governo do estado quando do sinistro ocorrido no último dia 17 de dezembro. Os manifestantes, em torno de 300 pessoas, inclusive crianças, e segundo o comando da mobilização, se concentraram desde as 15 horas na frente da igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na rua Inocêncio Araújo, uma das principais do bairro, e de lá foram em passeata para o Largo São Sebastião, gritando palavras de ordem e reivindicando, por exemplo, o repasse de R$900 de auxílio humanitário e a continuidade do mesmo em vez do pagamento de parcela única. Temos informações com José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Depois das festas de final de ano, 2019 começa com algumas mudanças no Executivo Municipal.
A Secretaria de Governo, que estava sob o comando do vereador eleito Dr. Leonardo, houve apenas uma troca de nomes. Para entender, Leonardo deixa a pasta de governo e volta à Câmara Municipal. João Luiz, suplente de Leonardo, que estava com o cargo de vereador, deixa a Câmara e assume o lugar de Leonardo na Secretaria de Governo. Enquanto isso, aguarda-se uma definição para a Secretaria de Assistência Social, que deverá ficar sob o comando do vereador Natanael Nogueira. Assim sendo, caso confirmada a ida de Natanael para a Secretaria de Assistência Social, quem assume a vaga de Natan na Câmara é a primeira suplente, professora Isabel Marinho, que hoje ocupa cargo de confiança na administração Beto D'Angelo. A Câmara Municipal também tem novo presidente. O vereador Sassá Jefferson do Prois é o novo presidente do Legislativo Manacapurense para o biênio 2019-2020. Eleito em chapa única numa eleição tranquila, Sassá terá como vice o vereador de Paula do PSC. A nova mesa diretora da Câmara de Manacapuru para o segundo biênio tomou posse automaticamente dia 1º de janeiro com a seguinte composição: presidente Jefferson Batalha do Nascimento, Sassá Jefferson do Prois; primeiro vice-presidente José Júnior de Paula Bezerra Júnior de Paula do PSC; segundo vice-presidente Paulo da Silva Teixeira Paulinho Teixeira do MDB; secretário-geral Manuel Alberto Benício Brito Tchuco Benício do PTC; primeiro secretário José Luiz Maciel de Oliveira Zé Luiz do PSD; segundo secretário Valcileia Flores Maciel Valcileia do MDB; e como ouvidor corregedor, Pedro Henrique Palmeira Ferreira, o Pedro Henrique do PDT. De Manacapuru, Zeg para o Jornal da Manhã. Agora 6h09 em Manaus. O Amazonas tem mais de 2.600 vagas abertas em concursos públicos e processos seletivos simplificados. As oportunidades são para o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal e Sustentável do Estado do Amazonas, IDAM, Prefeituras de Coari, Tefé, Parintins e Itacoatiara, além do Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES e FUNAI. Os salários ultrapassam R$9.000. A maioria está com inscrições abertas até esta primeira semana do ano. Abre nesta quarta-feira as inscrições dos cursos gratuitos que serão oferecidos no primeiro semestre de 2019. Serão 230 vagas para 8 cursos de qualificação profissional e empreendedorismo dentro do projeto Aprendendo Profissões a Empreendendo o Futuro 4.0. A novidade são cursos para crianças. Oferecidos em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Senai, a Impact Hub, os cursos fazem parte do programa Manaus Mais Empreendedora, e desta vez conta com vagas específicas para as profissões do futuro Indústria 4.0. Os interessados deverão comparecer ao escritório do empreendedor na sede da Centep, antiga Centarabe, na rua Rio Jamari, Conjunto Beiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, levando a ficha de inscrição preenchida, anexa do edital e o currículo. Está marcado para o próximo dia 22, às 11 horas, a posse da advogada Gisele Falcone Medina Pascarelli Lopes como juíza do Tribunal Regional Eleitoral. A solenidade ocorrerá no próprio tribunal. O novo presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Joelson Silva, tomou posse ontem. O novo chefe da casa afirmou que pretende marcar a gestão aproximando a população do parlamento, fazendo mudanças nas principais comissões. A cerimônia de posse de Joelson Silva e demais integrantes da mesa diretora aconteceu no Memorial Carlos Zamit, na sede da Câmara Municipal. A solenidade contou com a presença da maioria dos parlamentares da casa, além de líderes de igrejas evangélicas, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Marco Aurélio Choi, o secretário de Articulação Política da Prefeitura de Manaus, Luiz Alberto Carijó, que representou o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Em seu discurso, o novo presidente da Câmara disse que quer aproximar o trabalho da casa da sociedade. Com orçamento de 148 milhões de reais para o primeiro ano de sua gestão, Joelson Silva garantiu dar continuidade à modernização do Parlamento Municipal, além de fortalecer parcerias já existentes e buscar apoio com outros órgãos. O governador eleito Wilson Lima e o vice-governador eleito Carlos Almeida tomaram posse na tarde de ontem no Teatro Amazonas. No discurso de posse, Wilson Lima declarou que inicia a escrita de um novo capítulo na história do estado do Amazonas. As
coisas não acontecem na nossa vida por acaso. Hoje estamos vivendo um momento histórico. As primeiras páginas do novo livro de posse foram escritas hoje, dia 1º de janeiro de 2019. Nós estamos inaugurando um novo livro, um novo momento. Esse momento pertence a vocês, é nosso. Esse é um capítulo que coloca o povo do Amazonas como protagonista e que me coloca como principal instrumento para promover mudanças, declarou o governador em seu discurso de posse. Wilson Lima é o governador mais votado da história do Amazonas, com 1.033.950 votos obtidos nas urnas nas eleições de 2018, o equivalente a 58,50% dos votos válidos. Com mais de 1 milhão de votos recebidos, sinto-me, portanto, forte e encorajado a liderar as mudanças que se fazem urgentes e necessárias para colocar o Amazonas no nível de crescimento que permita à população não apenas sobreviver, mas viver com qualidade e de maneira digna que merece todo cidadão que paga seus impostos, declarou Wilson. O governador explicou que após a avaliação de sua equipe do atual cenário, leitura e interpretação de números e dados, foram eleitos 3 eixos para a nova administração: gestão eficiente e responsável, desenvolvimento empreendedor e sustentável e qualidade de vida dos amazonenses. Vamos fazer reforma na administração estadual para assegurar eficiência na gestão. Vamos implantar o monitoramento e avaliação de políticas públicas para garantir que o Estado invista somente naquilo que dê retorno positivo e gere benefícios aos cidadãos, afirmou o governador. Para Wilson Lima, é imperativo modernizar a economia amazonense, dando especial atenção ao polo industrial, mas também desenvolver as potencialidades de outros setores em que o Estado tem diferencial competitivo, como o turismo, por exemplo. Entre as novidades anunciadas pelo governador empossado está a mudança da foto oficial do chefe do executivo estadual. Pela primeira vez no Amazonas, a foto do governador nas repartições públicas será substituída por fotos de mulheres e homens, jovens, adultos, idosos e crianças, para que possamos lembrar diariamente para quem e na intenção de quem nós todos estamos trabalhando, destacou ele. O governador Wilson Lima imposta os secretários de Estado da nova administração nesta quarta-feira às 10 horas da manhã no auditório da sede do governo. Em seguida, o governador concede entrevista coletiva para apresentar o relatório da equipe de transição do governo. Polícia. Peregrino, uma grande confusão ainda há pouco em um hotel na zona leste da cidade. 2 garotas de aproximadamente 18 anos, 2 moças saíram correndo completamente nuas pela rua. O que teria acontecido? Não se sabe ainda, Paulo Guerra, mas 2, uma gorda e uma magra, saíram correndo, né, das dependências de um hotel, né, no Paná, na área da zona leste da cidade. As 2, Paulo, em trajes de Eva, em meio ao chuvisco que já cai na zona leste de Manaus, entraram em um carro e tomaram rumo ignorado. Teria sido uma briga, Peregrino? Teria sido uma briga, né? Das informações que a gente tem, ainda preliminares, Paulo, trata-se de que as 2 estavam na companhia de um homem, né? As 2 com um homem só, até que chegou a esposa dele e colocou as 2 para correr. O homem estava sendo espancado por sua amada. Essa suposta mulher desse homem levou a roupa das meninas, é isso? Não deixou que elas se vestissem roupas, ela segurou as roupas das meninas, batia no marido e botou as 2 para correr. Há quem diga que ela puxou uma faca, daí as 2 saíram correndo em meio às vias da zona leste de Manaus. É a Ana Maria Bonita não, né, Peregrino? Não, Paulo, mas dizem que a lambedeira era das maiores. Alberto Peregrino, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Depois das 2 nuas que corriam pela zona leste de Manaus com medo da faca, nós vamos iniciando o nosso noticiário policial, dizendo que uma briga entre familiares quase acaba em tragédia. Parentes brigaram com testados e tiveram que receber atendimento médico devido aos cortes. De acordo com a polícia, 2 homens da mesma família teriam se desentendido durante a confraternização, né? Pessoal comendo o RO, aquela comida que sobrou lá, aqueles pedaços de pernil, aquela maionese já sofrida, e todo mundo comendo, até que houve um desentendimento. 2 homens foram atingidos na mão e o outro no braço e na cabeça. A teçadada comeu, era cunhado contestado, primo contestado, irmão contra irmão, sogra contra sogra. A família se desentendeu e acabou aí
vários membros da mesma família dando entrada nos prontos socorros da cidade. Apesar dos ferimentos, o caso chegou a ser registrado, não chegou a ser registrado na delegacia. A família não quis registrar o caso, porém a polícia vai sim investigar, já que na frente das unidades de saúde há um policial militar que anotou todas as situações, né? As pessoas que chegaram feridas, principalmente de terçado. A família ordinária se desentendeu e houve terçadada para tudo quanto foi lado. Começa a chover forte nesse momento na zona leste de Manaus. E nós vamos dizendo que no pronto socorro João Lúcio, aqui no gigante da zona leste da cidade, movimentação das mais intensas durante o feriado. Uma pessoa deu entrada vítima de facadas, um homem deu entrada vítima de tiros pelo corpo. Ele foi atingido com 2 disparos. Uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, atropelamento por moto. Um outro homem deu entrada, também vítima de agressão física. Pronto socorro Platão Araújo. No pronto socorro Platão Araújo, movimentação também das mais intensas no feriadão. Brigas e muitas brigas aconteceram e muita gente ferida dando entrada no pronto socorro Platão Araújo. Um homem quase perde o braço após ser agredido por um bando. Um homem de 24 anos foi atacado por facadas, por teçadadas, por um grupo de pessoas até o presente momento não identificadas. Tudo aconteceu no bairro Jorge Teixeira. De acordo com a polícia, a vítima foi atacada por um rival na Avenida Mirra. Os golpes de arma branca desferidos pelo agressor e os companheiros deles, do agressor, chegaram a quase decepar o braço da vítima. A agressão só teve fim com a chegada da polícia, que estava fazendo o trabalho muito bem feito, com viaturas passando nas principais vias, em todas as vias da zona leste de Manaus. O homem deu entrada com o braço só seguro pelo couro, meu amigo. Um negócio feio das facadas que ele levou no bairro Jorge Teixeira. Ainda do pronto socorro Platão Araújo. Agressão física, pauladas pelo corpo. Um homem foi agredido a paulada. Um homem foi agredido a vários golpes de pau e quase morre, mas não morreu porque deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Ele deu entrada no Platão Araújo entre a vida e a morte, mas graças ao Anjos da Vida do Platão Araújo, esse homem está fora de perigo de morte. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Ainda do Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Ele apanhou de um grupo de homens a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Além das porradas, ele ainda teve o seu tênis levado pelos agressores. Levaram o tênis da vítima, daqueles de R$19,90, ainda assim levaram o pisante da vítima, que apanhou e estava também completamente embriagado. É agora. As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. O resumo do feriadão na cidade. No bairro da Compensa, uma tentativa de chacina terminou na morte de 2 pessoas. E tudo aconteceu assim. Comemoração ainda do Réveillon.
Já havia chegado o ano novo, tudo parecia tranquilo no bairro da Compensa. As pessoas conversavam e um grupo de 6 pessoas sentados na sarjeta estavam sentados à beira do caminho, quando de repente apareceram homens encapuzados que desceram de um carro e atiraram no grupo, acertaram 6 pessoas. 6 pessoas ficaram feridas. 2 pessoas acabaram morrendo na hora. As outras 4 pessoas foram levadas baleadas aos prontos socorros da cidade, onde continuam internadas. As vítimas estavam sentadas na calçada. As 2 pessoas que morreram levaram tiros na cabeça. As outras 4, melhor dizendo, balas espalhadas pelo corpo. O crime assustou muito os moradores do bairro da Compensa. Nas primeiras horas do ano novo, não se falava em outra coisa a não ser nessa tentativa de chacina ocorrida no bairro da Compensa, onde 2 partiram dessa para pior e outros 4 no Bico do Urubu foram levados para as unidades de saúde da cidade. A bala comeu solta. Mais uma tentativa de chacina na Compensa foi registrada logo nas primeiras horas do ano 2019. Na frente de seu amor. Um homem de 38 anos de idade foi assassinado na frente da namorada. Tudo aconteceu no bairro Terra Nova. O casal, estava andando pela rua de mãos dadas. De repente chegou o assassino. Ele chegou a pé, olhou bem no rosto da vítima e o matou. Ele foi assassinado a tiros. O homem ainda agonizou por alguns momentos, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu. Morreu na frente de seu amor. Ele foi barbaramente assassinado. Crime na Rua dos Gaviões. Uma pessoa até o presente momento não identificada, um homem de aparentemente 30 a 35 anos, foi assassinado a tiros. A vítima andava na rua quando foi assassinado lá no bairro Cidade de Deus, mais precisamente na Rua dos Gaviões. A polícia já trabalha para desvendar o crime. Quem matou? Por que matou esse homem? Quem é o indivíduo assassino? A polícia já está investigando e com certeza a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros vai desvendar mais esse crime. Para defender o filho, um homem foi assassinado com um tiro no olho. E tudo aconteceu assim. Bairro do Coroado. As pessoas no Coroado também estavam celebrando, estavam comemorando a chegada do ano novo. Todo mundo alegre, todo mundo com cara de embriagado, todo mundo por ali com aquela ressaca, comendo o que sobrou. A maionese sofrida era quem mais apanhava. Estavam comendo, todo mundo tranquilo, até que de repente chegava um pistoleiro, chegava um assassino, chegava um homem com sede de matar no bairro do Coroado. Ele já tinha o seu alvo certo, um rapaz de 23 anos. Ele chegou perto do homem e já ia matar. Puxou o revólver e disse: agora tu vai morrer. Nesse momento, o pai da vítima se meteu na frente do filho, ficou na frente do filho. Quando o assassino disparou, o tiro pegou no olho do pai do rapaz que seria assassinado. O pai se meteu na frente do assassino para que o filho não morresse. O tiro atingiu o olho, atingiu em cheio o olho da vítima, que acabou morrendo na hora. O bandido fugiu sem ser identificado. O rapaz que seria morto nada sofreu. Já o pai dele
para defendê-lo, acabou morrendo com um tiro no olho. Isso aconteceu no bairro do Coroado, nas proximidades da rua Beira Rio. Muita gente ficou em volta do corpo da vítima, muita gente comentava, todos estavam assustados porque mataram esse homem, um homem de bem, um homem que morreu para defender o filho. O filho parece que era envolvido com alguma coisa, estavam procurando por ele, mas quem morreu foi o pai dele, morreu para defendê-lo. Bebedeira, muita cachaçada para receber o ano novo. E o que ocorre? Discussão, briga e morte. Assim aconteceu no bairro de São Raimundo. Uma bebedeira estava acontecendo para celebrar a chegada do ano novo. Todos estavam dançando, tomando cachaça, tomando a cerveja de pobre, o famoso litrão, aquela que você toma 2 copos e o resto a cerveja fica quente. A cerveja de pobre é encontrada a R$5 em qualquer lugar. O litrão estava correndo solto até que houve uma discussão. O dono da casa recebeu um grupo de pessoas, né? A festa já estava rolando, até que chegou um outro grupo de pessoas, daí houve uma discussão. Dessa discussão foi se acalorando e por pouco não acaba em vias de fato. Daí o grupo foi embora e a festa continuou. O dono da casa, não satisfeito, foi tomar satisfação lá na outra casa onde o grupo estava reunido. Daí ele acabou encontrando a morte. Um dos integrantes desse grupo armou-se com uma faca dessa de corta-pão e enfiou certeiramente no coração da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime aconteceu no bairro dos Bucheiros, no queridíssimo bairro de São Raimundo, outrora chamado de bairro dos Bucheiros. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, lamentável. Uma daquelas notícias de que nenhum jornalista, nenhum radialista gosta de transmitir, mas infelizmente faz parte da realidade. Paulo Guerra e ouvintes da difusora, um garoto de apenas 6 anos de idade, uma criança de apenas 6 anos de idade, foi atropelada e morta no bairro Lago Azul. O bairro Lago Azul fica ali logo nas proximidades, na entrada do conjunto Viver Melhor 2, aquele lá da Barreira. Pois bem, um carro em alta velocidade, dirigido por uma mulher. Infelizmente, essa mulher desastrada no volante, acabou matando uma criança de 6 anos de idade. A família está desesperada, o corpo da criança deverá ser enterrado ainda no dia de hoje, e a família está completamente desesperada. Disseram para mim: Pellegrini, a mulher está em estado de choque. Tá não, mano, amanhã tá tudo bem, ela não perdeu ninguém da família dela. Quem tá em estado de choque é a família da criança, que perdeu uma vida, que perdeu um anjo na família. A mulher tá desesperada, não fala que foi... Falo, ela está em estado de choque, está sentindo de culpa, é diferente. Ela matou uma criança de 6 anos de idade. Repito, em estado de choque está a família da criança de 6 anos. Vocês que me pediram para não dizer, como é que não diz? A culpada é ela sim, uma mulher que matou uma criança de 6 anos de idade. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 82 exames de corpo de delito. A movimentação no IML, a movimentação foi das maiores. Na permanência estava Alberto Brito. Muita gente deu entrada, vítimas de agressão física, vítimas de violência doméstica, vítimas de briga, muita vítima por causa de bebedeira, para a comemoração da chegada do Ano Novo. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Está tudo certo entre Cruzeiro e Fluminense para que os volantes Bruno Silva e Jadson troquem de clube em 2019.
O primeiro defendeu a Raposa em 2018 e vai se transferir para as Laranjeiras. O segundo fará o caminho contrário. Os 2 jogadores assinarão em definitivo. Faltam alguns detalhes para que os contratos sejam assinados e os anúncios sejam feitos pelos clubes. O São Paulo se prepara para apresentar seus reforços nesta quinta-feira, dia em que o elenco volta aos trabalhos no CCT da Barra Funda. Hernanes é quem gera a maior expectativa. No entanto, os atletas que devem dizer suas primeiras palavras à imprensa após fecharem com o tricolor são Léo Pelé, que saiu do Fluminense, Igor Vinícius, Thiago Volpe e Pablo. Para o Profeta, o clube organizará uma outra coletiva em uma outra data, já que ele irá diretamente para os Estados Unidos. O Cruzeiro comunicou em seu site oficial nesta segunda-feira a rescisão de contrato do lateral direito Ezequiel. O jogador está livre para assinar com uma nova equipe. A Copa São Paulo de Futebol Júnior terá a partir desta quarta-feira a sua 50ª edição com números impressionantes. 128 clubes, 30 sedes dentro do estado de São Paulo e mais de 3.000 jogadores. O Flamengo é o atual campeão, enquanto o Corinthians é detentor do maior número de títulos, 10. Entre as apostas para a revelação da Copinha estão nomes como Fecim, do Corinthians, Reinier, do Flamengo, que tem multa rescisória de mais de 300 milhões, e João Pedro, do Fluminense. Esse já negociado com Watford da Inglaterra em acordo que pode chegar a mais de 40 milhões de reais. Os jogos de hoje pela Copinha. Às 19h15 jogam Vila Nova e Porto, Ituano e Sinop. Às 21h30, Corinthians e Ricanato de Tocantins. Últimas notícias. O novo salário mínimo deste ano é fixado em R$ 998, de acordo com a edição extra do Diário Oficial da União desta terça-feira. O decreto foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. O valor atual é de R$ 954. Com isso, o valor fixo ficou abaixo da estimativa que constava do orçamento da União de R$ 1.006. Manaus 6,40. O presidente Jair Bolsonaro transferiu para o Ministério da Agricultura a atribuição de identificar, delimitar e demarcar terras indígenas e quilombolas. Até então, a atribuição sobre as terras indígenas ficava com a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, vinculado ao Ministério da Justiça, e sobre os quilombolas, com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, vinculado à Casa Civil. Agora a identificação destas terras estará sob responsabilidade da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que foi presidente da bancada ruralista no Congresso Nacional. A mudança consta na medida provisória assinada por Bolsonaro, que trata da organização dos ministérios e que foi publicada na terça-feira. Primeiro, a MP não define como serão feitas as identificações e demarcações. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, vai conversar em Brasília hoje com o presidente Jair Bolsonaro sobre as comunidades portuguesas e brasileiras nos dois países, a Conferência dos Oceanos, as relações União Europeia e Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, uma vez que a Venezuela está temporariamente suspensa e a comunidade dos países de língua portuguesa. Não há CPLP sem o Brasil. O Brasil é uma potência mundial, é um país líder do Mercosul, tem um peso fundamental no universo latino-americano, disse Rebelo de Sousa em Brasília. Fontes policiais desconfiam que o terrorista italiano Cesare Battisti estaria escondido em território nacional. Com prisão decretada pelo ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal, o criminoso condenado 2 vezes à prisão perpétua em seu país é considerado um foragido. Uma das pistas investigadas dá conta de que importante político do PT paulista estaria escondendo o terrorista. A informação é da coluna do Cláudio Humberto do Diário do Poder. Manaus 6:42. Várias pessoas morreram nesta quarta-feira em um acidente de trem sobre uma ponte na Dinamarca, anunciou a polícia local. As causas do acidente ainda não foram especificadas, mas segundo a imprensa local, um trem de passageiros teria batido em um trem de mercadorias na ponte de Grambel. Ao menos 19 pessoas morreram nesta terça-feira em combates entre jihadistas e grupos rebeldes no norte da Síria, informou a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Combates envolveram o grupo jihadista Hayat Tahrir al-Sham, HTS, controlado pelo antigo braço da Al-Qaeda, e uma coalizão de grupos rebeldes que ocupam o oeste da província de Alepo, revelou a OSDH. Os jihadistas do
HTS acusaram na véspera o grupo rebelde Nureddin Zinki de matar 5 de seus combatentes, o que provocou uma ofensiva contra posições rebeldes. Com a chegada de 2019, os Estados Unidos e Israel oficializaram sua saída da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, UNESCO. A decisão de deixar a instituição, que faz parte do sistema das Nações Unidas, foi anunciada em 2017, mas ganha efeito concreto a partir de ontem. De acordo com a rede pública alemã Deutsche Welle, os governos dos dois países justificam a decisão citando que alegam ser um viés contrário a Israel e suas políticas adotadas pela organização. O ex-presidente e líder do Partido Comunista de Cuba, PCC, Raul Castro, pediu nesta terça-feira, durante o 60º aniversário da Revolução Cubana de 1959, que os cubanos se preparem para os piores cenários contra os Estados Unidos, cujo governo retomou a política de confronto, segundo a agência F. Em um discurso na cidade de Santiago de Cuba, Castro, de 87 anos, disse que é dever dos cubanos se preparar meticulosamente para todos os cenários, incluindo os piores, e não deixar espaço para perplexidade e improvisação. Manaus 6:44. Prefeito é assassinado logo após tomar posse em Cidade do México. Alejandro Aparicio foi atingido por vários disparos pouco depois de tomar posse em Tixiaco. Dois assessores também ficaram feridos nesse confronto. A população deteve o assassino, que estava prestes a ser linchado quando a polícia chegou. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde abril e condenado a 12 anos de prisão, afirmou que 2019, ano em que Jair Bolsonaro inicia seu mandato como chefe de Estado, será de resistência e que não baixará a cabeça. Eles podem prender uma pessoa como fizeram comigo, mas não podem encarcerar nossas ideias, muito menos impedir o futuro. Jair Messias Bolsonaro tomou posse como presidente da República nesta terça-feira e agora assume a responsabilidade de liderar o Executivo Nacional pelos próximos 4 anos. Em seu primeiro discurso de 2019, ao lado dos presidentes do Congresso Nacional, da Câmara e do Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro afirmou que nada aconteceria sem o esforço e o engajamento de cada um dos brasileiros. O novo presidente também falou do compromisso de resgatar a legitimidade do Congresso Nacional e fez um apelo aos parlamentares que acompanhavam a solenidade. Aproveito esse momento solene e convoco cada um dos congressistas para me ajudarem na missão de restaurar e de reerguer nossa pátria, libertando-a definitivamente do jugo da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica. Na ocasião, Jair Bolsonaro também falou em dar início a um governo livre de amarras ideológicas. No parlatório, Bolsonaro diz que brasileiro pode sonhar com vida melhor. Marquesan Araújo tem os detalhes. A eleição deu voz a quem não era ouvido. A frase de Jair Bolsonaro, dita durante seu segundo discurso como presidente da República, marcou a cerimônia de posse nesta terça-feira em Brasília. Após receber a faixa presidencial das mãos de Michel Temer, o novo presidente da República disse que se colocou diante de toda a nação que neste dia começou a se libertar do socialismo, da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto. Interrompido algumas vezes por aplausos do público ou por gritos de mito e o capitão voltou, Bolsonaro fez questão de ressaltar que vai colocar em prática o projeto que a maioria do povo brasileiro democraticamente escolheu. Temos o grande desafio de enfrentar os efeitos da crise econômica, do desemprego recorde, da ideologização de nossas crianças, do desvirtuamento dos direitos humanos e da desconstrução da família. Vamos propor e implementar as reformas necessárias. Vamos ampliar infraestruturas, desburocratizar, simplificar. Também é urgente acabar com a ideologia que defende bandidos e criminaliza policiais. Segundo Bolsonaro, sua eleição veio com a campanha mais barata da história. O militar reformado também fez questão de lembrar que conseguiu montar um governo sem conchavos ou acertos políticos, formando um time de ministros técnicos e capazes de transformar o Brasil. A cerimônia também contou com um momento íntimo do presidente e sua esposa, Michele Bolsonaro. Durante seu inesperado discurso em Libras, a primeira-dama quebrou o protocolo e beijou Jair Bolsonaro em 2 oportunidades. O novo
presidente da República também falou sobre combate à corrupção, privilégios e vantagens indevidas. Mais uma vez, prometeu simplificar o sistema político e financeiro do país. O brasileiro pode e deve sonhar. Sonhar com uma vida melhor, com melhores condições para usufruir do fruto do seu trabalho pela meritocracia. E ao governo cabe ser honesto e eficiente, apoiando e pavimentando o caminho que nos levará a um futuro melhor, ao invés de criar pedágios e barreiras. Ao final do discurso, ao lado de seu vice, general Hamilton Mourão, Bolsonaro disse que a bandeira do Brasil só será vermelha se for preciso sangue para mantê-la verde e amarela. Mais cedo, já empossado como presidente, Bolsonaro afirmou que nada aconteceria sem o esforço e o engajamento de cada um dos brasileiros. Ele participou de sessão solene na sede do Legislativo Federal, ao lado dos presidentes do Congresso Nacional, da Câmara e do Supremo Tribunal Federal. Em rápido discurso, o novo presidente também falou do compromisso de resgatar a legitimidade do Congresso e fez um apelo aos parlamentares para que o ajudassem na missão de restaurar e reerguer nossa pátria. Segundo estimativa do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, 115 mil pessoas acompanharam a cerimônia de posse do presidente Jair Bolsonaro na Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Três Poderes na tarde desta terça-feira. Inicialmente, o Planalto falava em um público de 250 mil a 500 mil pessoas. Reportagem Marquesan Araújo. 6h50. A primeira-dama Michele Bolsonaro quebrou o protocolo e fez discurso em Libras, língua brasileira de sinais, no parlatório do Palácio do Planalto durante solenidade de posse do marido. Michele é engajada em causas de pessoas com deficiência. Ela faz parte do Ministério de Surdos e Mudos da Igreja Batista Atitude da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde atua como intérprete de Libras nos cultos que acontecem aos domingos. Enquanto Michele discursou em Libras, uma intérprete leu o texto do pronunciamento. As duas se emocionaram e choraram durante a cerimônia. Michele disse que a comunidade surda e as pessoas com deficiência serão valorizadas. Michele declarou que as eleições mostraram que o brasileiro deseja segurança, paz e prosperidade em um país no qual todos sejam respeitados. A primeira-dama disse que terá uma grande oportunidade de ajudar pessoas necessitadas, trabalho que costuma fazer e que poderá ser ampliado de maneira ainda mais significativa. Manaus 6h51. Novo chefe da Casa Civil, o ministro Onyx Lorenzoni, anunciou que o presidente Jair Bolsonaro decidiu antecipar para amanhã a primeira reunião ministerial do novo governo. Inicialmente, o encontro estava previsto para a próxima terça-feira. Segundo Onyx, Bolsonaro pretende se dedicar nesta primeira semana à frente da presidência a medidas de simplificação que possivelmente serão anunciadas até sexta-feira. Bolsonaro deu posse nesta terça-feira no Salão Nobre do Planalto a 21 ministros e assinou a indicação de Roberto Campos Neto para a presidência do Banco Central, que precisa ser aprovada pelo Senado. O ex-presidente Michel Temer afirmou na noite desta terça-feira que deixa a presidência da República com a alma leve e a consciência do dever cumprido. A declaração foi publicada por Temer no Twitter. Ao longo do governo, Temer foi alvo de protestos por diferentes razões a favor da sua renúncia. No cargo, ele foi denunciado 2 vezes pela Procuradoria-Geral da República, mas o prosseguimento das acusações foi barrado pela Câmara. No último dia 19, em uma reunião ministerial, Temer brincou com os ministros e disse que sentirá falta dos gritos de "Fora Temer", que ocorreram durante diversas manifestações que pediam a sua saída do cargo. Os principais jornais do país chegam às bancas com estes destaques de capa. O Globo do Rio de Janeiro. Hoje o país começa a se libertar do socialismo e do politicamente correto, diz Bolsonaro. Folha de São Paulo. Primeira-dama faz história com discurso em Libras na posse. O Estado de São Paulo. Bolsonaro assina decreto que estabelece salário mínimo de R$998. Planalto Central, Correio Brasiliense. Pelo Twitter, Trump parabeniza discurso de Bolsonaro e presidente responde. Valor Econômico. É uma nova era, diz Netanyahu, sobre relações Israel-Brasil. Estado de Minas. Tromba d'água deixa 11 pessoas ilhadas em cachoeira na Serra do Cipó, em MG. Jornal do Comércio no Recife. 27 governadores foram empossados nesta terça. Primeiro. Diário do Nordeste em Fortaleza. Aposentados com salário mínimo terão valor reajustado em 25 de janeiro. 0 hora Porto Alegre. Moro prepara lei que prevê prisão após condenação em segunda instância. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã.
Participaram desta edição reportagens Marquejan Araújo, José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Edson Melo e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45. No seguimento de nossa programação, vem aí mais um campeão de audiência. Valdir Correia e o programa que leva a sua assinatura. E Valdir já está aqui, já comprou seu bilhete de passagem para 2019. Está embarcado já. Chegando e no oferecimento da Cama Brás, que tem tudo em cama, mesa, banho, melhor preço ninguém faz. Vende barato porque compra direto dos fabricantes, não permite os atravessadores, e o que é barato vai continuar facilitando este ano em 6 vezes sem juros, cartão de crédito. Eu juro que é verdade. Não se deixe enganar, porque só existe uma Cama Brás com entrada pela Marechal Deodoro e Guilherme Moreira. E bom dia, dona quarta-feira. Cá pra nós, gente. Não sei se vocês vão concordar. Quarta-feira com cara de segunda-feira. Eu pensei, hoje é segunda-feira, não, hoje é quarta-feira, mas tá com cara de segunda-feira. Então, quarta-feira, 2 de janeiro de 2019. Muito bem, hoje é o dia de São Basília Magno e São Gregório Nazianzeno. E na mitologia, era o dia de Inanna, a deusa suméria, mãe do vinho e dos grãos. Já tivemos chuva na madrugada de hoje. Mais cedo, 6 horas, o tempo estava muito nublado, tá dando um pouquinho de clareado. Tá clareando um pouquinho, é verdade, mas não tem a presença do astro maior, que é o sol. Mas é período de chuva. Mas vamos aqui o que os institutos recomendam para hoje. A verdade é que a madrugada começou com chuva e trovoada. E vamos lá. O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais já falava de variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas acompanhadas de trovoadas. Aí o Instituto Climatempo diz que o dia pode ser de muita chuva, gente. Com 75% de probabilidade para chover 36 milímetros. Já teve chuva na madrugada de hoje, mas não foi nem a metade do que o Instituto está prevendo. Que a temperatura máxima hoje em Manaus será de 32 graus Celsius e sua sombra. Claro, com a sensação térmica, mais uns 2 ou 3 aí em cima. Há pouquinho o comando Paulo Guerra, hoje tendo também na companhia o nosso bondoso Edson Melo, foi destacado no Jornal da Manhã. Aeroporto Eduardo Gomes, aberto para pousos e decolagens. O militar de Ponta Preta também opera sem restrições. São 7h03, que é a hora em Manaus. Agora vamos trazendo o que vai chegando e o que acontece a cada instante, a cada segundo, local, nacional e internacional. Você toma conhecimento no padrão da difusora do Amazonas. E claro que está todo mundo ainda falando na posse ontem do presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro. E o presidente falou em Brasil sem amarras ideológicas e fez uma nova crítica ao pessoal da esquerda, e que a nossa bandeira, ele mostrou a bandeira ontem, que jamais será vermelha, a não ser se for com o nosso próprio sangue. 7h04. Atenção, já vamos trabalhando, orientação, os bancos voltam a funcionar normal hoje, viu, gente? 10 editais de concursos estão previstos para este ano. É uma matéria que nós vamos trabalhar com muito carinho, não é? Entre os mais aguardados, aí da Polícia Civil, Polícia Militar do Amazonas e também Tribunal de Justiça do Amazonas, tá? Essa matéria eu vou separar e farei um reforço daqui a pouquinho. E o salário mínimo já está valendo. O salário mínimo este ano será fixado, já está fixado, R$998. É o novo salário mínimo. E atenção, o Banco da Amazônia vai convocar aprovados, incluindo os do nosso estado. Eu acho que é uma matéria também que vai merecer um reforço agora pela manhã. Candidatos ao Bolsa Idiomas podem se inscrever até sexta-feira. Você está interessado em concorrer são quase 15 mil. São 14.964 bolsas de
50%, 75% e 100% do programa Bolsa Idiomas. Pode se inscrever até sexta-feira. Esse é um trabalho da Prefeitura de Manaus e nós vamos também orientar quem possa estar interessado dentro do padrão da difusora do Amazonas. Outra matéria que eu divulguei ano passado, mas foi ontem praticamente, tá com 2 dias na gente. O INSS e a Prefeitura divulgaram o calendário de pagamento para 2019. Essas e outras, o que for surgindo durante a nossa programação desta quarta-feira, que tá com cara de segunda-feira. Difusora